Já parou para pensar que a sua conexão com o livro pode ser muito mais profunda do que parece? E se eu te dissesse que a sua história pessoal e a vida dos seus personagens favoritos podem se misturar, te dando uma nova forma de entender a sua realidade e o que você lê? Um diário de leitura pode ser a chave para isso. Oi, eu sou a Thaís, eu sou graduada em Letras, mestre em Literatura, professora de inglês e hoje eu vou te mostrar como fazer um Read Journal. A primeira coisa que a gente precisa dizer é que não existe forma certa ou errada de fazer um Read Journal. O que eu vou te mostrar hoje é uma abordagem inspirada na minha própria experiência enquanto leitora e nos escritos do Alberto Manguel, nesse livro aqui, Diário de Leitura. Então, assim, esquece aqueles diários de leitura super fofinhos, cheios de desenhos lindos, lindos, lindos que a gente vê no Pinterest, que a gente vê no TikTok, que a gente vê até mesmo aqui no YouTube. A gente não vai estar trabalhando com eles. Eles são super fofos, são super terapêuticos, incríveis de se fazer. Mas, se assim como eu, você não tem tempo na sua rotina para estar fazendo algo tão trabalhado e tão detalhado, existem outras opções. E eu vou te mostrar uma outra opção. O que eu tô propondo aqui é algo mais simples, mas mais impactante. Mas vamos lá, o que é um diário de leitura? No fundo do fundo, ele nada mais é do que de fato um diário, um local onde você vai escrever seus sentimentos, um local onde você vai escrever o que aconteceu no seu dia, o que te marcou. A parte da leitura entra no momento em que você começa a escrever também sobre os livros que você está lendo, sobre os poemas que você encontrou no seu dia, sobre as frases soltas nas redes sociais que de alguma forma você achou poético, que você, nossa, isso aqui faz muito sentido na minha vida, e você começa a conectar tudo isso à sua própria vida. Eu não sou apenas a Thaís que acorda, trabalha e dorme. Eu sou a Thaís que lê e que encontra coincidências entre o meu próprio mundo e os mundos de papel. E uma coisa é fato, um livro, ele sempre vai te levar a outro livro. Ele sempre vai te levar a um filme, a uma música, a um poema, a algo na sua vida. O livro, ele também te leva a memórias. Às vezes você lendo, você lembra de coisas que aconteceram no seu passado que você sequer lembrava mais. E tudo isso entra no seu diário. Absolutamente tudo isso. Se um livro te lembra um filme, que legal, escreve sobre isso. Se um livro que você está lendo te lembra sobre algo que aconteceu na sua vida, não te lembrou uma memória do seu passado, escreve sobre isso. Se um livro te lembra sobre um poema, nossa, que legal, faz essa conexão. O seu diário serve para esse tipo de coisa, serve para criar essas conexões. Como você já deve ter percebido, não é só o caso de terminar de ler um livro e então escrever uma resenha ou fazer uma resenha. Na verdade, o que a gente está falando aqui é de um constante diálogo entre você, as páginas do seu livro e as páginas do seu diário. Inclusive, eu acho que essa aqui vai ser a thumbnail do vídeo. Acho que sim, vai ficar bonito. Enfim, o Alberto Manguel, ele vai falar aqui na introdução desse livro, um diário de leitura. Inclusive, o meu tá autografado. Passei bem meia hora na fila para poder pedir esse autógrafo. Mas enfim, ele vai falar aqui no prefácio, né, que a leitura é uma conversa. Os lobos estabelecem diálogos imaginários que ouvem ecoar algures na mente. Os leitores estabelecem um diálogo semelhante, provocado silenciosamente por palavras numa página. E é isso que a gente está procurando. A gente está procurando registrar esses diálogos que nós estabelecemos com os nossos livros. É muito comum que a gente, quando esteja lendo, escreva nas margens. E pode continuar escrevendo nas margens, porque isso é fundamental. Mas, quando você termina de ler aquele capítulo que você está lendo, quando você faz a sua pausa, para, enfim, cuidar da sua vida, porque a gente não pode passar o dia inteiro lendo, meu sonho, você tira 5 minutos e vai pro seu diário de leitura. E vai colocar lá, e vai escrever lá as suas reflexões sobre esse livro que você está lendo e o que você achou do tanto que você leu até agora. Ou seja, o seu diário, ele vai ser um espaço de conversa entre você, o seu livro e o seu eu do passado. Porque sim, quando a gente abre o diário de leitura e volta para ler, a gente percebe quem nós éramos e o quanto nós mudamos desde então. Eu particularmente comecei o meu diário de leitura em 2022, inspirado pelo Alberto Manguel e também porque eu estava precisando de um espaço para poder jogar assim, todos os meus sentimentos, porque eu estava vivendo um momento muito específico da minha vida. Era o meu primeiro ano fora do país, eu estava no meu primeiro ano de mestrado, estava super feliz por estar em outro país fazendo meu mestrado, porque é uma conquista muito grande, mas ao mesmo tempo eu estava me sentindo completamente miserável, porque eu estava longe da minha família. Então, assim, eu geralmente quando fico triste eu me refugio nos livros. E eu acabei também utilizando a oportunidade do diário de leitura para me refugiar na minha própria escrita. Só que isso não é uma prática nova
pra mim. Eu, na verdade, desde a adolescência, eu tinha o hábito de escrever cartas pros meus personagens favoritos. Então eu ia lendo o livro e à medida que eu ia estabelecendo um diálogo, uma conexão com aqueles personagens, eu ia escrevendo cartas pra esses personagens e depois eu colocava dentro dos livros. Alguns livros eram meus, então, tipo, volta e meia, vírgula, que eu não faço mais isso, mas, tipo, antes quando eu tava em casa, que eu pegava os meus livros, tipo, da minha época de adolescência, e eu ia folhear, tinha lá uma cartinha no meio e eu ficava assim, meio cringe, não vou ler, não deixei Thais adolescente, tinha seus próprios problemas. E algumas outras ficaram nos livros da biblioteca. Então, assim, se você for de Fortaleza, tiver estudado no Juvenal de Carvalho, Farias Brito e 7 de setembro, você talvez tenha encontrado alguma carta minha dentro dos livros. Só talvez. Agora sim, eu admito, eu não escrevo no meu diário de leitura todos os dias. E eu nem preciso, até porque isso aqui não é uma obrigação, isso aqui é um momento de reflexão. Então, nos dias em que eu não leio, eu não escrevo. Nos dias em que eu leio e que eu sinto que eu não tenho absolutamente nada a dizer sobre o que eu leio, porque às vezes acontece, eu também não escrevo. Poderia até escrever, li livro tal, capítulo tal, não tenho nada a dizer sobre isso. E vida que segue. E tá tudo bem. Até porque, né, de fato, nem sempre a gente primeiro tem tempo, segundo, nem sempre o livro se comunica com a gente, nem sempre o livro dialoga com a gente. E tá tudo certo. Você pode estar vendo esse vídeo se perguntando o que é que essa louca quer dizer com diálogo, o que ela quer dizer com reflexão. Então vamos lá para a parte mais prática em que eu vou te ajudar a fazer o seu próprio diário de leitura com algumas perguntas práticas que você pode utilizar depois que você lê seus livros. A primeira pergunta guia é: o que você achou do que você acabou de ler? E essa leitura, o que você acabou de ler, ela reflete de alguma forma na sua vida? Ou ela espelha de alguma forma a sua realidade? Então vamos lá para a pergunta número 2. A narrativa, ela te lembrou alguma coisa? Ela te lembrou algum outro livro? Ela te lembrou alguma outra história? Ela te lembrou uma música? Ela te lembrou uma memória? Ou talvez o personagem ele agiu de uma forma semelhante como você já agiu antes, ou como alguém do seu ciclo familiar e de amigos já agiu? Então pensa sobre isso. E, por fim, volta lá no livro e vê quais são as partes que você marcou, que você destacou. O porquê que você fez isso? O que é que essas frases te dizem que foi tão importante para você a ponto de você precisar marcar elas? Será que é porque elas são relevantes para a história? Será porque elas te ajudam a perceber melhor o personagem? Será que é porque você concorda com aquilo que está dito ali? Então volta lá e vê as frases que você marcou e escreve por que você marcou elas. Então assim, depois que você faz a sua pausa de leitura, reserve de 5 a 10 minutos para poder responder essas perguntas. Não precisa responder elas todas, ok? Pode escolher uma ou duas. E se não quiser responder essas perguntas, também tá tudo certo. O importante é que você pause e pense sobre aquilo que você leu e escreva sobre isso. Gente, eu tô me sentindo tão mimosa com esse curso, vocês não estão entendendo. Ele é muito lindo. Tô assim, surpresa, impressionada. Mas enfim, e eu te garanto que fazendo um diário desse, você não vai só se lembrar muito mais facilmente das histórias que você leu, dos livros que você leu. Você também vai ter uma compreensão muito mais aprofundada da história e você também vai compreender melhor a si mesmo. Ou pelo menos vai tentar, né? Porque, sendo muito sincera, cada dia que passa, assim, eu mudo, sou uma pessoa diferente, e aí às vezes eu volto pra ler as coisas que eu li, volto pra ler as coisas que eu escrevi, né? Na verdade, eu fico, nossa, não concordo mais com você, Thaís, desculpa. E aí eu escrevo por cima. Coloco uma cor de caneta diferente, coloco Thaís de tal mês, tal ano. Discordo completamente de você, me desculpe. Mas é isso, né? Nós somos humanos, a gente tá sempre evoluindo, a gente tá sempre modificando nossa forma de pensar. Cada livro novo que a gente lê, a gente muda um pouquinho a nossa forma de perceber o mundo. E o diário, ele acaba que é uma grande... Como é que eu posso falar? É o livro da sua vida, ele vai acabar por ser o livro da sua vida e você vai conseguir voltar e vai poder perceber como você cresceu, como você evoluiu, como a sua opinião mudou. E se você é o tipo de leitor que gosta de fazer releituras como eu, também é muito interessante você ter esse registro, porque depois você pode comparar, né, a opinião que você teve na primeira vez que você leu o livro com a que você está tendo numa segunda leitura, que é o caso que está acontecendo agora. Eu estou lendo O Amante de Lady Chatterley e, por sorte, eu tenho algumas anotações da época em que eu li esse livro da primeira vez e eu tô percebendo quanto a minha compreensão dele agora tá sendo muito melhor e muito diferente da primeira vez que eu li. Eu li esse livro pela primeira vez na faculdade, já tem uns 6 anos, por aí.
Já faz um bom tempo, tá? Não lembro mais quanto foi. Mas enfim, deixa eu falar, foi antes da pandemia, foi em 2018. Eu li esse livro em 2018, então já faz alguns anos. E graças a esses registros, eu consigo perceber que eu estou fazendo uma leitura completamente diferente agora. E por hoje foi isso. Me conta aqui nos comentários se você faz ou se você mantém o Read Journal, seja em qual formato for, porque a gente não faz juízo de valor. E beijos, até o próximo vídeo.